Marina. Ó, bom dia. Bom, gurizada, nós vamos começando por aqui. Eu tive que reiniciar meu computador, ele tá meio chatinho. Nós vamos começando por aqui até que ele vai ligar ali e a gente daí vai projetar o material, tá? Olha só, o que é importante, tá? A aula passada, a gente teve um bom rendimento, assim, eu acho que foi uma das nossas melhores aulas, especialmente pela participação de vocês. Isso é muito importante para a disciplina, mas também a gente sempre retomar algumas coisas, né? Vai sim, Gabriel. Antes da gente começar o conteúdo, eu só quero repuxar para não distanciar muito, porque na aula passada a gente acabou tergiversando um pouco, a ponto de eu ficar um pouco preocupado se a gente não deixa muito para trás o conteúdo, de modo a não fazer os conectivos com o atual momento, né? Então, o que é importante? Nós passamos por um período arcaico, pré-homérico, homérico, né, nos primeiros momentos, depois passou para o período clássico. Do período clássico a gente transitou pelo período helênico até chegar agora. O que tem lá no período arcaico, homérico, pré-homérico, que redundam tudo no grande período arcaico, tá? A característica da mitologia, que a gente viu que era o aspecto ainda de não institucionalização da filosofia. É um espaço-tempo em que a filosofia não era relevante, né? Ela não existia o pensamento lógico racional. Aí surgem os primeiros filósofos, os chamados pré-socráticos, que são os caras que institucionalizaram no Ocidente, porque o Oriente já era bastante notável por pensamento matemático, físico, astronômico. Aqui nós tínhamos alguns vultos, mas com o período do século 7 a.C. ali, começa um movimento de racionalizar as coisas. E a gente vai até o período 4 a.C. com os pré-socráticos. Então, né, são 3 séculos em que os caras pensaram a natureza, analisaram a natureza. Acende essa luz para mim, por favor. Essa de cima aí. Analisaram a natureza, desdobraram de alguma maneira esses elementos científicos, e aí vem o que a gente chama da antropologia filosófica, que é o Sócrates dizendo, tá legal, esses caras fizeram tudo isso, mas estavam olhando para o universo. E para o ser humano, quem é que olha para o ser humano? Né? Quem é que se apercebe da responsabilidade da natureza do ser, da finalidade do ser? Bom, ok. Sócrates começou, então, a olhar para o ser humano. Os sofistas fizeram o mesmo, Platão fez o mesmo, Aristóteles fez o mesmo. O ser humano político, o ser humano intelectual, o ser humano em convivência social ética. Ok. Passa isso, vem um cara chamado Alexandre o Grande, faz uma varredura no Ocidente, no que tange condição militar de interesse político. A partir dessa sua iniciativa, o que acontece? O reflexo é filosófico, porque as pessoas pararam de produzir um entendimento coletivo da política, da ética, da racionalidade e se voltaram para si. Individualizaram o processo de entender a felicidade lá, que é a finalidade última identificada pelos gregos do clássico. Aí o helenismo nos brinda com o quê? Uma filosofia individualista. O estoicismo, o ceticismo, daí tem outras múltiplas correntes que a gente poderia falar, mas a gente viu o estoicismo, o ceticismo, o cinismo e o epicurismo. São as 4 de prova. Bom, beleza. Aí o que acontece? Acontece Jesus Cristo, né? Então percebam que tem alguns personagens que são importantes para a gente entender a história. Um era Homero, o outro era Sócrates. Depois de Sócrates, Alexandre o Grande, mais do que qualquer outro nome, que foram os que eu falei, e que não é filósofo. E agora Jesus Cristo, que é filósofo. Isso tem que ficar muito claro, tá? Jesus Cristo é um filósofo. Por quê? Porque toda religião é uma filosofia. Jesus Cristo lembra muito Sócrates. Por que Jesus Cristo lembra Sócrates? Porque ele não escreveu nada, porque a gente só sabe dele através dos seus discípulos ou alunos, se vocês preferirem chamar assim os seguidores de Sócrates. Tem historiador que não gosta de dizer que o Sócrates tinha discípulo, né? Porque passa uma ideia messiânica, enfim, profética, né? Em que pese eu acho que ele tem um pouco. É o que acontece. Eles não escreveram nada, eles tinham seguidores, eles foram julgados pelo vamos dizer assim, um interesse político por gestores políticos da sua época, mas condenados pelo povo, ambos. Então são histórias que se assemelham.
e são histórias que marcam qualquer época. Isso acontece de tanto em tanto tempo. E eu estou aqui falando do Jesus Cristo agente social, não do arquétipo do Filho de Deus, tá? Isso é importante que se diga assim. Gente, enquanto estou falando com vocês, estou tentando ligar o Zoom aqui para a gente botar os slides, tá? Por isso que eu estou meio que em duas telas. Tá. Jesus Cristo morreu. A partir do momento da morte de Cristo, o que acontece? Acontece um movimento de fuga, um movimento desesperado de medo dos seus seguidores. Por quê? Porque aconteceu com Sócrates também. O que aconteceu quando Sócrates morreu? Platão e os seus discípulos, eles debandaram, eles cravaram o pé para não serem perseguidos pelos gestores que levaram o Sócrates à execução. Quando eles foram embora, inclusive isso ficou conhecido como Círculo Socrático, né? As diásporas do período socrático, foi aí que Sócrates se tornou um grande nome, porque vamos dizer que eu sou Sócrates, vocês são os meus alunos. O Estado me mata, o governador Eduardo Leite, o presidente Jair Bolsonaro me mata, tá? Vocês com medo correm do Brasil. O Eduardo vai para a Colômbia, o Pablo vai para o Nicarágua, o João vai para, sei lá, Senegal, o Gabriel vai para as Maldivas, a Yasmin vai para a Itália, cada um vai para um canto do mundo, alguém vai para a Austrália, papapá. Cada um de vocês leva um pouco do que aprendeu comigo e fica fortalecendo meu nome em lugares completamente longínquos. Então, o meu nome, que era só aqui do Rio Grande do Sul, ganhou o mundo. E vocês fizeram isso reverberar. Foi assim que o Sócrates ficou forte. E o mesmo aconteceu com Cristo. O que acontece com Cristo? Ele era um messias, ou enfim, um profeta, um filósofo, só que local, né? Local. Ele não tinha um aspecto de universalismo do seu entendimento. Deixa eu ver a pergunta que chegou ali. Espera aí. Bate-papo. Vai ter o exercício, vai com a destruição do templo Jedi, os Jedi surgiram. Pode ser o mesmo contexto? Pode, cara. Acho interessante, assim, pode, porque se tu parar para ver, havia uma profecia estabelecida em torno da chegada do cara que mudaria tudo, né? Até o entendimento da profecia era bastante errático, né? Que seria o Anakin, né? O Darth Vader. A partir do momento em que há uma quebra do paradigma institucional da época, normalmente a história nos mostra isso, há uma dispersão do núcleo dominante da época e uma reconfiguração das instituições. Foi assim que o iluminismo funcionou, foi assim que a monarquia caiu, foi assim que o Estado democrático se estabeleceu, foi assim que surgiram os documentos, enfim, né? Ao longo da história a gente tem vários exemplos disso, tá? Aí, meus queridos, o que acontece? Acontece que com a morte de Cristo e essa diáspora, especialmente indo para a Grécia e indo para a Itália, os discípulos de Cristo se conectaram com autoridades muito relevantes e proeminentes da época, a ponto de conseguirem, vamos dizer assim, força política para seu interesse da normatização do que chamaram de documentos evangélicos. Os evangelhos eram nada mais, nada menos do que diários dos seguidores de Cristo, biográficos da sua relação com Cristo. Só que, gente, é só um documento. Se eles têm força ou não, eu preciso de um reforço ali, um estofo político. E é o que eles fizeram, foram buscar isso aí com os grandes líderes e conseguiram. E aí começa a chamada Era Cristã. Tá? A Era Cristã começa quase 100 anos depois da morte de Cristo. Isso é importante. Claro, se a gente pegar na datação histórica, ela começa a partir do nascimento de Cristo. Né? Nós estamos no ano 2021 DC, depois de Cristo. Né? Mas a história cristã com a igreja, a instituição, começa quase 100 anos depois da morte de Cristo. Né? Uns 40 anos para dar desenho, uns 80 anos para dar fiada, uns 100 anos para começar a se falar nisso, de fato. Tá. Antes da gente dar seguimento para começar de fato,
O exercício do Gabriel, que o Gabriel nos lembra, é interessante, eu não sei se todos vocês lembravam, porque né, muitas vezes vocês são a Dória, acaba esquecendo tal, mas o Gabriel lembrou, né, que na aula passada eu deixei uma provocação para vocês, só a título psicológico, assim, sociológico, né? Se o mundo fosse acabar, qual o objeto, ou qual a informação, ou qual o conteúdo, ou qual, enfim, a coisa, ou a pessoa que vocês se apanhariam. A partir disso, a gente faz algumas reflexões múltiplas. Isso poderia ser uma aula até de psicanálise. Mas vamos lá. Alguém chegou a pensar a respeito ou não? Gabriel, tu que provocou, pensou ou não? Vocês vão digitar, né, seus boi? Em vez de vocês falar comigo, vocês vão digitar. Seus merda. Se o mundo acabasse logo, eu morreria, então eu deixaria guardado um caderno de estudos. Gabriel, um caderno de estudos? Tu foi uma Dory, Marina? Puxa vida. Mas faz a tentativa. Ó, Yasmin guardaria livros. Eu não sei se vocês falam isso porque realmente guardariam, ou é aquela coisa mais de relação direta, sabe? Aquela coisa que a gente tem às vezes, que criança tem muito e a gente tem muito, tá? Criança, se vocês pararem para ver, ela tem muito assim, bebê assim, né? Se tu perguntar assim, ó, tu quer a bola ou a boneca? Ela fala boneca, mas não é porque ela quer a boneca, porque foi a informação última, tá? Ou se tu diz assim, traz alguma coisa para mamãe, aí ela não sabe o que ela vai trazer, mas se tu apontar para a mochila e diz traz alguma coisa, ela traz a mochila mesmo sabendo que aquilo é uma mochila, ela trará o que está sendo apontado. Nós temos essas sinapses, né? Que são reflexos de pensamento às vezes. Talvez não fossem os livros que vocês trariam, levariam, mas como a gente está numa aula, a primeira coisa que nos parece relevante é algo relacionado ao conhecimento, tá? Não sei se o apego sentimental nos permitiria pensar num livro, tá? Então isso são coisas só para vocês refletirem. Esse é o grande barato. Mas tudo bem, vou considerar a resposta. Pior que eu penso nisso às vezes, diz o Gabriel. Pois então, mas dá para levar uma pessoa, um animal? Dá, Carol, vamos fazer esse exercício, vamos tentar, de repente, abrir o espaço. Pode ser porque eu estava olhando para o meu livro, viu, Yasmin? Viu? Às vezes a gente acerta algumas maneiras de exercitar os estudos, e é mais ou menos para isso que a gente está aí. Eu sabia que vocês olhariam livros, olhariam para os lados, olhariam para a tela, enfim, lembrariam das coisas recentes, e as coisas recentes são aulas. O João Vitor levaria sua sunga, olha, curioso, curioso. Estou de cabeça virada porque não está abrindo a tela normal para mim nesse celular maldito que eu comprei, achando que estava fazendo uma boa compra, tá? Ou eu vou deixar um documento que a Terra não é plana para ver se o povo evoluiria. Meus patins, olha, se tem zumbi, fico com um taco de beisebol com arame farpado. Guilherme, em que pese aquele taco, por exemplo, né, o mais conhecido ter sido usado menos para zumbi, mais para pessoas. Mas tudo bem, é um instrumento de proteção. Aí vamos lá para o nosso exercício psicanalítico, só para fechar. Esse exercício, esse instrumento que tu levaria, por exemplo, ele está muito mais pensado numa conexão do que a gente imagina que seria salutar para autossuficiência por conta do que a gente viu na série, né? Agora, sinceramente, vamos tirar o elemento fílmico. Aquele taco não é nem um pouco interessante para matar zumbi ou pessoa que seja, porque aquilo só funciona no filme. Primeiro que não tem o peso que tem quando o Negan bate. Segundo, que cheio de arame farpado, a tendência daquilo prender na carne, ficar preso, e tu não conseguir desprender depois, e não ter aquela velocidade fílmica, é enorme, né? Então tem algumas coisas que funcionam só em filme, assim. Não sei se o taco seria uma boa. Acho que uma barra de ferro seria mais funcional do que o taco, mas tudo bem. soluçãovesp.com.br. Consegui. Vamos lá, chegou alguns recados aqui. O canhão de batata do Manual do Mundo é mais eficiente. Não faço ideia do que seria isso, mas tudo bem. É pela aparência.
Tá, bom. Vamos lá. Fizemos o nosso exercício. Se alguém tem alguma coisa para falar, fale agora o cálice para sempre. Alguém? E quando eu digo falar, eu gostaria tanto que vocês falassem, mas vocês pegaram o ritmo da escrita e não tem Cristo que desfaça, né? Não tem Não mais nada tem para falar. nada para falar? Eu não sei se não seria interessante, acredito, mas ninguém falou tipo, de uma ferramenta que criaria outra ferramenta. Um exemplo, o livro tu cria o conhecimento, tá, beleza. Mas aí, vou levar o taco, igual o Guilherme falou. Mas por que não levar, tipo, uma lixadeira ou um facão que te permitiria criar outros tacos? Mas uma coisa que te duplique, triplique o material. Uma coisa que Se seja única. tu parar para pensar que tu vai estar sozinho dali para frente, né? Não conte que tu vai encontrar alguém. Porque, o que acontece? Por que o Guilherme falou isso? Porque se a gente levar em consideração a série, né, de um término de mundo, que seria o The Walking Dead, porra, tinha muita gente nesse término de mundo, né? O tempo inteiro aparecem múltiplas pessoas, mas o Pablo lembra muito bem. Pode ser que simplesmente não tenha mais ninguém dali para frente, né? Pode estar de fato sozinho e ter que recomeçar do zero, vamos dizer assim. É interessante. A minha Interessante, eu visão gostei. foi que tudo acabasse, nem eu sobreviveria. Eu guardaria em um local e aquilo lá ficaria guardado para alguém que fosse achar no futuro. Não levei em consideração eu ter sobrevivido. Legal, legal. Sabe que é interessante eu ouvir vocês, porque a gente brinca assim, a gente deu a palestra, eu e o Gui, a gente deu a palestra para vocês ali de algumas séries e filmes, né? Agora a gente está falando de The Walking Dead, poderia falar outro momento a gente falou do Star Wars, poderia usar qualquer obra artística para simbolizar reflexões filosóficas, tá? Só do The Walking Dead, nós estamos falando só sobre essa questão de sobrevivência, daria isso. Até sobre o amor platônico, dá para tirar algo do The Walking Dead, tá? Só para vocês terem uma ideia. Não quero que vocês respondam, senão a gente vai enlouquecer muito na aula e não vai entrar no cristianismo que a gente precisa. Mas se o amor da vida de vocês virasse um zumbi, vocês matariam? Vocês se deixariam contaminar por ele para ficar zumbi tal qual? Ou vocês fugiriam, né? E deixaria a pessoa? Então, paulada na hora, Eduardo. Eduardo já pulou. Paulada na hora, mataria. Interessante isso. Qual atitude imediatamente a gente tomaria como forma de amor? E aí, se tu disser fugir ou matar, a Yasmin ia fugir. Fugir do zumbi ou fugir do amor, né? Matar. Deixa só eu vou sair aqui do celular e vou pro PC. Tô aí. Não há resposta certa, tá? Mas a que mais se aproxima da noção do amor de fato da obra grega, platônica, seria matar a pessoa. Daí tu vai perceber que um gesto tão antítese da vida, que é a morte, né? Tão antítese que é agredir, violar, enfim, pode ter uma necessidade nessa circunstância de exposição do próprio amor, que é o quê? É terminar o sofrimento, é não conseguir ver a pessoa no estado degradado, é não permitir que a pessoa leve risco a outras pessoas, e tudo isso feito em nome de um sentimento e não de uma racionalidade. Então é interessante como talvez a resposta mais romântica que viria e amorosa assim, seria: o meu amor se contaminou, então eu daria meu bracinho para ele morder, e aí eu também me tornaria um zumbizinho e nós viveríamos zumbis para sempre. Mas não faz o mínimo de sentido, por mais que esse pareça o cenário mais agradável, esse é o menos funcional e mais egoísta, né? Aí tu mata e 2 dias depois descobre que tem uma cura.
Tem isso também, Carol. É uma boa Eu mataria, reflexão. mas não tem como saber a resposta certa. Na hora é tudo diferente, se estivesse na situação ali. Ah, não, sem dúvida nenhuma. A gente poderia brincar de outras paradas aqui. Aos poucos a gente vai brincando, né? Mas tem o fim do mundo, como tem outros elementos que a gente poderia falar, como a ida para um outro planeta, que tem um exercício bem legal de filosofia, né? Se tu precisasse levar e repovoar um outro planeta, enfim, imaginando que a Terra fosse acabar e tal. Acho que foi o Gui que lembrou ali do livro do Stephen King, O Nevoeiro, né? O Stephen King é craque disso, craque disso, trazer para a gente situações limítrofes, né? Em que explode a mente do cara depois. É loucura total. O zumbizinho que o governador cria é a filha, né, Eduardo? Cria a filha, né? E aí também vem um outro tipo de amor, né? Um amor muito mais transcendental, que seria o amor por um rebento, porque o amor por um filho é a manutenção da própria existência, né? É a condição de se tornar perene, segundo Platão, e aí ele não consegue dar finitude na filha porque mesmo o zumbi tem aquele laço, né, de proteção e tudo. Interessante. Bom, gente, vamos lá, vamos para o cristianismo aí, senão a coisa não vai. No finalzinho da aula passada, a gente então começou a abordar a apologética, que é uma palavrinha que já apareceu na prova, e por isso me preocupa, né? Que nem vocês estão um pouco sedentos, aí a gente vai armar a nossa aula de temas gregos, mas não são só temas gregos que são curiosos para a prova, tem outros temas latinos, né? Como a própria apologética, que de sufixo apologia, de prefixo ética, a apologia da ética. O que é a apologia da ética? É fazer uma defesa de um dogma. E se vocês pararem para ver, toda a filosofia precisa. Quando eu digo você gosta de filosofia, aí Pablo me diz assim, eu sou um socrático. Eduardo me diz, eu sou nietzschiano. O Gabriel me diz, não, eu sou mais kantiano. Quando vocês trazem o autor, vocês estão trazendo o dogma dele, né? Porque quando vocês me dizem eu sou socrático, não quer dizer que vocês são gordo e careca. Nietzschiano não quer dizer que tem um bigodão. Kantiano não quer dizer que tem uma carinha de bom moço como Kant, né? Não é físico, não é estético, é ideológico. Sendo ideológico é mental. Sendo ideológico mental, vocês estão querendo me trazer o dogma deles como referência do seu dogma. Quando eu digo eu sou cristão, ou eu sou budista, ou eu sou kardecista, ou mesmo daquelas religiões que não têm uma referência ao personagem, mas ao conceito, eu sou mesmo hinduísta, ou espírita, ou umbandista, ou evangelista, protestante, sei lá, pensa em outras religiões, eu estou trazendo a apologética. Então, toda religião tem uma apologética. Qual é a apologética que nos importa para a filosofia do período médio? A apologética cristã. Então, se vocês pensarem sempre em Jesus Cristo, sem nenhum tipo de preconceito, ranço, se você não for cristão, mas nenhum tipo de paixão exacerbada, se você for cristão, você encontra as respostas da prova, tá? As genéricas, as que são sobre o período. Então, Jesus Cristo é a razão, Jesus Cristo é a mente, Jesus Cristo é a criação, Jesus Cristo é o universo. Tudo aquilo que as respostas dos filósofos que a gente viu até agora foram outras coisas, é o arqué, qual é o não sei o quê, tudo é Cristo. E quando eu falo Cristo, igual a Deus. Cristo é igual a Deus. Falou Cristo, falou de Deus, tá? Porque Cristo não é só o Filho de Deus, ele é o próprio Deus, né? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. São os três integrantes da mesma unidade. Ou seja, nós estamos no uno trino. A gente viu o monismo material dos pré-socráticos. Mono, um, né? O monismo era o quê? Um elemento gerador de tudo. Aqui nós temos o trino. O que é o trino? Três, mono, um. Então, o monotrino quer dizer o quê? Os três são um e um é três. Então, o Pai, o Filho e o Espírito Santo é a mesma coisa. Ao mesmo passo que são coisas diferentes. Deus é Deus, mas também é o Espírito Santo. E também é Cristo. Cristo é Cristo, mas também é Deus e também é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é, na sua representação, o próprio Deus e o seu Filho, materializado em terra Cristo. Bom, como é que a gente conhece a apologética cristã? Através da Bíblia, os textos sagrados. Esses textos, eles são os documentos mais... eu não quero dizer os mais importantes, mas são, né,
os documentos mais importantes do mundo ocidental de todos os tempos, porque são os que mais persistiram ao longo da história, com uma apologética quase que inviolada até então, né? Se vocês pararem, o cristianismo tem uma sustentação muito constante, sim, muito igual, né? Qual é a importância de ter os textos, o evangelho, unificar o dogma? O que eu estou querendo dizer com isso? Que Sócrates, ele falou, mas não escreveu. Quem escreveu? 3 autores, especialmente falando. Platão, Xenofonte e Aristófanes. Percebam que eu digo para vocês sobre Sócrates, né? Só que quando a gente fala sobre Sócrates, qual é o livro, qual o autor que a gente pensa? Platão. Então, o dogma socrático é platônico, tá? O dogma católico, o que é leg na câmera? O que seria leg? Não faço ideia do que é. Me explica aí, Paulo. Travando? Passou? Tá, se travar, vocês me avisem, que aí, de repente, por isso que estava lendo meu computador, eu volto pro celular, tá? Mas me atualiza aí. Tá. O dogma cristão, ele não tem um cara só. Não é o próprio Cristo, e não é só São Pedro, ou São Paulo, ou São Filipe, ou... Não. São alguns evangelistas que foram os canônicos e alguns apócrifos. Ou seja, tem muitas versões de Cristo. Só que se eu tenho muitas versões acerca de um mesmo cara, ou das suas ideias, isso se esvazia. Então, aconteceram os concílios. Os concílios foram grandes reuniões dos líderes políticos da época, que estavam fundando os partidos chamada Igreja Católica, a instituição mais forte de todos os tempos, e ali eles fizeram uma lapidação dos documentos. Eles meio que resumiram, e era muita gente, eu estou falando de centenas de pessoas reunidas, que fizeram reuniões de dias e semanas e meses para determinar que documentos ficariam e que documentos sairiam. Esses documentos criaram uma unidade narrativa. Então, por isso que vocês percebem assim, né? A gente pega de meio de sopetão, assim. A vida de Jesus Cristo na adolescência sumiu. Não se fala disso. Se fala daquilo. Por que se fala de Cristo a partir da idade tal e não da idade tal? Tudo isso foi definido nos concílios, o que era relevante para a obra cristã. Como, por exemplo, a dúvida que eles tinham de narrar se Cristo subiu de corpo e alma. Se isso seria importante para fortalecer a imagem do Filho de Deus como alguém acima de nós, ou se isso afastaria as pessoas pela descrença da capacidade que nenhum outro ser humano conseguiu, né, que é desmaterializar a sua carne para conseguir o acesso apenas espiritual. Então, tudo isso foi discutido. E o que ficou, vingou muito, né? O que ficou, vingou muito, porque, de certa forma, são as versões mais perenes do mundo ocidental. Eu faço questão de frisar o ocidental, porque, né, se vocês pegarem o budismo, ele é anterior ao cristianismo e ele está perene até hoje, sem nunca ter conseguido atravessar para o mundo ocidental com profusão, em que pese o cristianismo ter ido para o mundo oriental com mais volúpia. Tá? Então, o que a apologética faz? Ela busca o máximo do acerto, é a bola na casinha da doutrina. Tem que acertar a doutrina para criar uma apologética. Se a gente fosse pegar assim, vamos criar uma religião agora, a gente ia ter que pensar muito para fazer uma maneira de que a nossa doutrina chegue com qualidade, mas com objetividade nas pessoas. Porque se eu falo do cristianismo, ele é complexo. Imagina a Bíblia, Velho, Novo Testamento, as noções, as interpretações, o que a igreja fez em 2000 anos. Mas se eu falar para qualquer cristão e não cristão, me dá aí alguns tópicos do que é o cristianismo, todo mundo sabe. Então percebo que assim como ele é gigante e enorme, dá para resumir numa tuitada. Isso é a superioridade doutrinal, tá? É o fundamento as coisas da fé, mas com racionalidade, tá? Bom, passada a apologética, nós vamos para vamos dizer assim, um tópico trino, né? Já que foi a expressão usada, nós vamos para 3 elementos que são os elementos da Idade Média. Falou de Idade Média, falou de filosofia cristã. Tem outros filósofos na Idade Média? Tem. Bastante? Sim. Eles são relevantes? Não. Para a prova.
Se eu disser que eles não são relevantes, seria até um crime, né? Se eu pegar, sei lá, Avicena, Verroa e outros nomes, mas para a prova, Santo Ambrósio, Santo Agostinho e São Tomás Aquino são os 3 grandes nomes, tá? 3 bases fundamentam a sua filosofia. O que eles queriam fazer com a sua filosofia? Explicar a relação entre a razão e a fé. É a primeira coisa. É o que mais cai na prova. Isso aí vocês anotam, tá? Exato, Gabriel. Igual criaram o deus do espaguete voador. Igual criaram vários outros deuses e referências, tá? Até mesmo interpretações diferentes do mesmo Deus, como, por exemplo, o próprio cristianismo com o protestantismo. O protestantismo nada mais é do que o cristianismo, só que visto com outra lupa, tá? Mas vamos ficar aqui. A relação entre a razão e a fé. Porque a fé não é algo irracional. E a razão não é algo técnica que não possa ter fé. Tanto que a gente usa uma palavra para razão. Os gregos usavam e os modernos usam. É crença. Só que essa mesma palavra é usada para fé. Eu creio na existência do Espírito. Eu creio na existência do Deus. Eu creio na existência do milagre. Então eu estou crendo em coisas que são fé. Mas eu creio que 1 mais 1 é 2. Eu creio que o açúcar é doce e o sal é salgado. Eu creio que o fogo queima. Eu creio que o sol ilumina. Por que eu creio? Por que a palavra crer? Crer não é depositar uma confiança irracional. É depositar uma confiança com base na razão. Então, quando os religiosos dizem eu creio, é porque querem justificar a crença com elementos racionais. E pode ser assim. A gente tem um péssimo hábito no mundo ocidental científico de entender que toda religião é ela pobre de racionalidade e que todo religioso é meio vazio. Aquele ali é só religião. Ele não tem conhecimento. Como se a religião fosse algo menor na minha capacidade de produzir episteme, conhecimento, conexões racionais. A religião exige muito, gente. A religião ela é interpretada pelo não religioso, e eu sou um cara não religioso, mas ela é interpretada sempre com um esvaziamento, né? Esse cara acredita em milagre, milagre não existe. Jesus Cristo nem foi tudo isso. Sei lá, pode ser outra religião, tô pegando aqui porque o cristianismo é a nossa, né? Da prova, assim. Mas não é algo, como é que eu posso dizer assim, pobre desse elemento. Peraí que abriu um troço aqui na minha... sei lá, um antivírus aqui, deixa eu fechar essa merda. Nós cremos que o sol vai nascer amanhã com base em pensamentos racionais, mas ele pode até não nascer, pode vir um Armagedon, né, Gui? Tu entende? Pode não acontecer, mas eu creio que isso é fé. A crença nada mais é do que a fé. É racional. Eu creio que o sol vai nascer amanhã porque ele sempre nasceu, então eu tenho fé que o sol vai nascer amanhã. Mas tem relação entre o grau de violência de um país e o seu conservadorismo? O Brasil, por exemplo. Como assim, Joãozinho? Qual relação tu diz? Do quê? Tipo, quanto mais o país ele é violento e tem esse negócio de a gente tem que ser católico, a gente tem que crer em Deus, aí abre margem para as pessoas ter esse véu de ignorância. Aí por isso que as pessoas pensam que não tem razão na fé. Sim, muito bom, muito bom. Pegou um grande ponto. Que é o quê? A intolerância. A intolerância religiosa, ela não é uma intolerância com os religiosos, numa primeira medida. Ela é uma gincana, porque tudo na cabeça da gente, a política, a religião, o esporte, a gente traz como gincana, tipo, é nós contra eles. É uma coisa muito marcante e a modernidade trouxe isso e a pós-modernidade fortaleceu de uma maneira aguda. Se vocês pararem para ver qualquer documento histórico, qualquer documentário, qualquer filme, série, pega Vikings, por exemplo, tá? Só para fazer uma relaçãozinha. Eles eram pagãos, adoradores de outros deuses. Eles têm um contato, bélico com o cristianismo num primeiro momento, mas depois de um momento há até uma capacidade de coexistência por um período. Claro, dos cristãos querendo fazer o quê? Dizimar uma religião que é diferente da sua. E esse é o grande problema. E aí, por isso, o cristianismo tem esse ranço de quem não é cristão, João. Porque para se sustentar como dogma fundamental em 2000 anos, ele foi lambendo com violência tudo aquilo que o diferia.
por um entendimento institucional e não de crença, não de fé. Não é nada religioso. Jesus Cristo jamais aprovaria isso, por exemplo. E aí essa violência de um grupo religioso contra outros grupos acaba passando uma mensagem de conservar aquela religião acima de qualquer outra circunstância, e isso encapsulou as religiões como movimentos irracionais, e por isso nós entendemos que as religiões são movidas por uma irracionalidade. É muito mais pelo praticante do que pelo exercício que o praticante faz. Tomara que não aconteça nada com ele, se Deus quiser. Pablo, exato. Aqui, ó. O se Deus quiser é espetáculo, porque eu, por exemplo, que não sou católico, uso essa expressão. Bah, hoje vai ser uma boa aula. Bah, tomara, que Deus queira. Que Deus, cara pálido. Entende? Você acredita em Deus, mas por que a gente retoma isso? Porque é uma crença. Eu estou querendo, desejando, acreditando. Tomara que amanhã não chova, porque combinamos um piquenique. Bah, tomara. Quando eu digo tomara, eu já estou estabelecendo crença. Se eu digo, bah, tomara Deus, se Deus quiser. Vocês vão passar no final do ano, se Deus quiser. Vai com Deus, boa, Manino. Vai com Deus, faça uma boa viagem. Teve uma época que eu era católico, né? E daí fui pro evangelho, para ser evangélico. E daí eu ficava com aquelas coisas, Ave Maria, não sei o quê, as pessoas evangélicas me olhando assim, meio brabo, né? Porque não se acredita em santos. No evangelismo, não. Aí isso é o dogma, isso é apologética. Para diferir do que os católicos têm, se criam outras narrativas. E ao longo do tempo vocês vão ver que outras vão nascer, né? Muitas nasceram. O meu Deus fez isso. A ideia do meu Deus é muito legal também, Gabriel, porque é tão individual o processo religioso que cada um tem um Deus. O mesmo Deus que estende o véu sobre uma religião múltipla, como o catolicismo, ou o evangelismo, ou o budismo, ou o espiritismo, ou a Umbanda, a mesma divindade, ou as divindades, elas têm características genéricas, mas entendimentos individuais, pela capacidade subjetiva humana. Então, o Pablo pode ser cristão e acreditar que Deus pune. E o Eduardo ser cristão e dizer assim, não, mas o meu Deus não é de punir. Mas é o mesmo Deus. Mas o entendimento é diferente. Mas vamos tirar Deus e vamos botar pessoas? A gente faz isso com pessoas. Vamos pegar um líder político, vamos pegar o presidente da República. Tem gente que ama, tem gente que odeia a mesma pessoa. Olha o grau de subjetividade da representação. Sabe por que tem gente que ama e tem gente que odeia uma pessoa? Porque você não está amando ou odiando o que você projetou na pessoa, mas sim a projeção dos seus valores. É aquela pessoa, ou aquela síntese, representa a completude dos seus valores ou a oposição aos seus valores. Então você não gosta ou desgosta da pessoa. Você gosta ou desgosta de quem você é ou quer ser. Essa é a filosofia. O que tem o ateu, Gabi? O que tem o ateu? Não entendi o ateu. Dá para ouvir? Claro. Quando usa a expressão, meu Deus, não faz sentido, então. Quando o ateu usa, É. faz. E é isso que eu estou querendo mostrar para vocês, a relação entre a razão e a fé. Ele não está, de fato, querendo falar do Deus, a menos que ele tenha um grau de religiosidade, mas não se permita dizer, mas ele está falando sobre crença. Só que para jogar uma crença, para eu criar uma hiperbolia em volta da crença, para ficar mais forte a minha crença, para maximizar ela, eu jogo para aquilo que é o mais forte, que é a relação com Deus. Por exemplo, o vai com Deus, que a Marina falou. O vai com Deus é simplesmente faça uma viagem de segurança. Mas tá, se eu te disser, Gabriel, faça uma viagem em segurança, parece que eu estou te desejando algo menor do que pode ser, mesmo não acreditando em Deus. Agora, se eu digo, Gabriel, você vai pegar a estrada, vai com Deus, meu querido, que Deus te acompanhe. Mesmo que eu não acredite nisso, parece que eu estou responsabilizando Deus, passando para o cara que seria o boss maior, a responsabilidade de te guardar e te cuidar, mesmo não acreditando. Mas, ao fim e ao cabo, eu só estou querendo dizer assim, ó, tome todas as medidas de segurança e cuidado total. Não se desligue um segundo da estrada, use o cinto de segurança, não acelere na rodovia acima do limite permitido, cuide o outro transeunte, cuide o outro motorista. Mas para não dizer tudo isso e para não ficar tecnicista, eu digo que Deus te acompanhe e vai na guarda dele, mesmo que eu não acredite. Eu terceirizei a responsabilidade. Diga, Gui.
Na PNL, na programação neurolinguística, se a gente estudar os níveis neurológicos, o topo da pirâmide de níveis neurológicos é sempre espiritualidade, e é sempre conectado a uma ideia de sagrado. Isso não necessariamente quer dizer algo religioso, místico. Pode ser apenas um valor, uma crença ou um valor que seja sagrado para ti e não é uma coisa material. Então, por exemplo, se é segurança, se é família, se é, Bom, sei lá, muito pode ser o... E aí é pessoal para cada pessoa, mas cada pessoa tem alguma coisa que considera como sagrado. Tu conseguiu resumir com muito mais qualidade o que eu estava tentando dizer. É isso. A questão do sagrado não é uma questão sacra, religiosa, né? Tanto que a gente usa essa palavra, inclusive, para coisas que não são sacras religiosas, do tipo assim, para mim é sagrado tomar um copo de café de manhã. É sagrado. O que é o caso de ser sagrado? É validado com a extrema urgência, necessidade, importância, relevância e prioridade da responsabilidade a Deus. O Deus me livre, o vai com Deus, o tomara que Deus queira. É uma coisa bem latina tratar o sagrado como místico religioso. É. E os latinos são o grande playground, né? A América Latina é o grande playground da natureza da Igreja Católica. A Igreja Católica só se sustenta na modernidade graças à América Latina. Por isso, hoje nós temos um Papa argentino, só para vocês saberem. É uma jogada de marketing, tá? Por quê? Porque a América Latina é o grande berço do futuro do cristianismo. Talvez daqui a 200, 300, 400 anos, o Vaticano se transfira para Bogotá, para Buenos Aires, sei lá. Por quê? Porque a Europa é cada vez menos cristã. Inclusive, tem um estudo que nos próximos 100 anos terão mais muçulmanos do que cristãos na Europa, o que é um grande medo dos conservadores cristãos europeus. A Marine Le Pen, que é uma bolsonara de saia da França, e tentou a eleição norte-americana, tentou a eleição ao pleito francês e perdeu para o Macron, e o pai dela foi um grande nome do conservadorismo francês. Na base da promessa de campanha dela estava expulsar da França todos os muçulmanos que não fossem franceses de fato, genuínos, né, que fossem imigrantes. Por quê? Porque não é só uma questão de mercado de trabalho, de xenofobia, de viagens intercambiais. É tentar não miscigenar as religiões. Porque se o muçulmano tiver volume na Europa, não é que vai ter uma varredura e vai ter mais muçulmano. Haverá o sincretismo que a gente viu de diversas épocas da humanidade. O cristianismo e a cultura muçulmana vão se miscigenar de tal forma que nascerá uma nova religião, inegavelmente, ao longo do tempo. E aí é o fim do cristianismo. Então, para sobreviver, talvez ele se desloque e vá para um núcleo onde hoje ainda é muito, muito, muito cristão, que é o quê? A América Latina. Isso é incrível, porque é comprovado cientificamente que quando um paciente tem fé em algo, ele tem mais chance de recuperação. Aí é o que o Guilherme falou, é o sagrado, é a crença, é apostar a credibilidade em algo além das suas capacidades de alcance, né? O que alguns chamam de placebo, enfim, sei lá. Povos derivados dos saxões têm mais abertura nesse conceito. Tem, porque se tu pegar a constituinte da história saxã, ela está bem imbricada no meio da conexão das religiões pagãs, claro, metralhado pelo cristianismo ao longo do tempo, mas os saxãos é que operaram esse intercâmbio de religiões, né? Com noções religiosas diferentes. Se vocês pegarem o início da Inglaterra, por exemplo, antes da Inglaterra cristã, a Inglaterra fica cristã por conexão com Roma, né? Mas antes de ter o interesse político em Roma, a Inglaterra, que estava mais conectada com a França e com os países nórdicos, a Inglaterra começa, gente, com 4 ou 5 religiões diferentes, influenciadas pelo politeísmo viking, outras pelo cristianismo arcaico primitivo, que não é o cristianismo que depois se estabelece, e outras com o cristianismo mais romano. Então, tem no mínimo 3 religiões diferentes na Inglaterra no mesmo tempo, tá? No mesmo tempo. As crianças dormiram com o ursinho,
ou com tal cobertor que ela dorme melhor protegida, mesmo sentido. Ótimo papo. Isso é crença. Isso é o sagrado. Que legal, que legal. Vocês pegam exemplos muito legais, assim, que até eu não me toco, que pode ser usado em qualquer aula. Cara, tu falou de criança, mas de nós adultos, cara. Quantas vezes nós temos isso, assim, de que esse lugar é o mais seguro, de que aquilo é o meu hábito, e na verdade não é um hábito, é só uma sensação de segurança. Tem gente, por exemplo, que gosta de sentar sempre no mesmo lugar, aí vem algumas superstições, algumas coisas, que nada mais é do que jogar isso para um sagrado. Apaga a luz e sai correndo, por aí. Gente, depois da relação entre a razão e a fé, tem a existência e a natureza de Deus. Aí sim, um exercício muito típico do cristianismo, mais do que da religiosidade, é: se Deus existe, eu tenho que provar que ele existe. Se eu não conseguir provar que ele existe, aí ferrou. Aí eu não vou conseguir estabelecer essa filosofia cristã. Então, quem é que vai ser muito forte nisso? Santo Tomás Aquino, que é o cara muito mais racional e tecnocrático do que o Santo Agostinho. Mas ele vai nos trazer um exercício que é um filé mignon. Vocês vão ver já não, vai acabar ficando para a aula que vem, porque né, a gente está saindo um pouco do eixo da aula, mas está ótimo. E depois, por fim, a fronteira entre o que a gente chama de liberdade e livre-arbítrio, que vocês podem anotar como conhecimento e liberdade humana. Tá? Liberdade e livre-arbítrio não são a mesma coisa, e a gente vai entender em instantes. As coisas da nossa cabeça são muito reais para nós, não interessa o resto da realidade. O resto é consequência, manutenção, né? Sem dúvida nenhuma. Gente, aí chega uma outra palavra um pouco mais diferente do nosso vocabulário, mas ela é prioritária para entender a filosofia cristã. É o primeiro grande conteúdo, caiu na prova em 2016, tá? E a pergunta da prova foi, 2015, na verdade, o que é patrística? A pergunta era bem essa, o que é patrística? Tinha um texto, se eu não me engano, mas era blá, 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 não queria dizer nada com nada, e a pergunta embaixo era, o que é patrística? Tá? Então, você não precisaria retomar o texto desde patrística, antes que vocês leiam. Eu vou até voltar o slide para vocês não lerem. Patrística lembra que palavra? Pater? Pater. Pater é o quê? Pai? Pai. Então, patrística é o movimento dos pais. Quem são os pais da Igreja Católica? Quem será? São Pedro e São Paulo? Tá, esses podem ser considerados. Eles são os dois primeiros grandes nomes, né? Os pilares, Pedro e Paulo, chamado inclusive de dois pilares da Igreja Católica. Se vocês forem ver os vitrais das igrejas católicas, eles têm sempre Pedro e Paulo equalizando os dois ladeadores de Cristo. Os sacerdotes, pátria, diz o Guilherme, sacerdote. Pátria é a terra dos pais, né? Eu sou filho da pátria. A terra é minha mãe e meu pai. Os sacerdotes são Pedro e Paulo e todos que vieram depois, que a gente chama de páters. Ou, se vocês preferirem, padres. Padre é pater. Padre é pai. Quando você fala, eu vou lá falar com o padre, eu vou lá falar com o pai. Tanto que no espanhol, como é que eu chamo pai? Na língua hispânica. Não é padre, madre, alguma coisa assim. Pois é. Padre. Padre. São os padres porque são eles que transmitem. Exato. Então, a patrística é um movimento dos primeiros padres, ou dos fundadores da Igreja Católica, porque esses caras são os primeiros padres, mesmo que não se entendessem assim. Aquela geração tem alguns grandes nomes. Justino, que estava no concílio, Tertuliano no primeiro concílio, Clemente de Alexandria, o Basílio da Cesareia, que é um dos caras mais importantes na regimentação do que fica dos evangelhos, né? Mas o nome, está até em negrito ali, é o Agostinho de Hipona, é o Santo Agostinho, tá? Santo Agostinho vai ser o grande vulto dessa geração. Então, a geração dos primeiros padres, dos primeiros pais, ela começa no primeiro século, falei para vocês, né? O primeiro século depois da morte de Cristo é um século importante para a gente entender a fundação da Igreja Católica.
e aí Pedro e Paulo e alguns apóstolos documentando tudo, e alguém pegando esses documentos e fazendo isso virar a maçaroca que vai ser a Bíblia. Testemunho textualizado, né? Santo Agostinho é um grande nome. O que é a chamada neoplatonismo? Neo é novo, platonismo, Platão, um novo platonismo. O que é o neoplatonismo? É o Plotino, apesar do nome, Plotino é um filósofo italiano, grego-italiano, né? Está com um pouco de atraso na câmera de novo, melhorou? Vocês estão me vendo bem? Tá. Não sei para vocês, eu estou ouvindo uma ventania muito forte, talvez seja isso, questão de sinal de internet. Não sei o pessoal aqui de Porto Alegre, mas parece que está vindo até um temporal aí, e talvez por isso a internet esteja oscilando. Plotino é um grego-italiano. Por que grego-italiano? Porque ele é grego, mas daquelas penínsulas da Grécia que hoje são Itália, tá? Consideradas Itália, como Pitágoras e outros. O Plotino pegou os livros do Platão, tá? E reescreveu os livros do Platão. Só que ele já estava influenciado por esse pensamento cristão. Como é que ele reescreveu esses livros do Platão? Em italiano e não em grego, e tirando aquelas partes do Platão em que o Platão fala do demiurgo, da religião grega, que fala sobre coisas que Cristo não defenderia. Então, bem dizer, ele desenhou o Platão como se Platão fosse cristão. Mesmo que Platão tenha vivido antes de Cristo, ele desenhou um Platão cristão. E isso se mistura muito com a história do cristianismo. Por isso Nietzsche vai dizer lá na frente, a Bíblia é o platonismo dos ignorantes. Por quê? Porque a Bíblia é muito influenciada pelo platonismo, assim como o neoplatonismo é um para-choque da filosofia platônica cristã. Então, se vocês quiserem anotar aí, neoplatonismo é igual platonismo cristão. Se a prova te perguntar sobre o neoplatonismo, é só tu lembrar do Platão e de Jesus Cristo, tá? São eles misturados. É um Platão esvaziado das suas metafísicas, de modo a que fique mais cristão, né? É como se Platão tivesse ido na igreja, mesmo que ele tenha vivido antes da igreja. Esse movimento é muito importante, gente, especialmente quando eu digo que ele foi escrito em latim, tá? Porque é igual ao cristão, isso, Platão cristão. Pode botar aí, neoplatonismo é igual ao Platão cristão, tá? O Gabriel tinha me perguntado. Olha só, quando eu digo que ele escreveu em latim, isso é muito importante, porque foi a corrente de maior volume filosófico ali dos primeiros séculos da era cristã, e tudo que não era do neoplatonismo, que era grego, ficou esquecido, gente. Se vocês lembrarem das aulas de história e de um momento de uma aula minha antes do helenismo, até está escrito no slide, né? Romanos no topo. O que aconteceu ali na transição do período pós-alexandrino? Roma subverteu a Grécia. Então, eles assumiram o que eles acharam bom, alguns deuses mudaram de nomes, algumas considerações estéticas, algumas noções políticas, mas a língua grega, o idioma, ficou para lá. O idioma que pega agora é o latim. Só que nessa transcrição do latim para o latim, o que eles não queriam não foi traduzido. Vários filósofos, Protágoras, ficaram esquecidos nesse começo da era cristã, porque não tinha texto em latim. E a língua universal passou a ser o latim. O latim era tipo o inglês hoje. O inglês é a língua universal, né? O francês já foi. Se diz que o mandarim será. Nesse período era o latim. E aí o que não está em latim não é relevante. Então, o Platão é relevante, mas o Aristóteles, num certo momento, não. Até que alguns autores vão traduzir esses autores. E aí eles vão começar a retomar o seu protagonismo. Antes da gente abrir o autor, o primeiro deles, vamos para uma outra noção. Escolástica. Depois da patrística, que é o movimento dos primeiros padres, os fundadores da Igreja Católica, o Paulo de Tarso e o São Pedro fundaram a igreja, vieram a primeira geração de padres, estudaram a igreja, começam. Então, Santo Agostinho é um patrístico,
Agora vem o São Tomás Aquino, com o Anselmo da Cantuária, com o Santo Ambrósio, não, Santo Ambrósio não, Santo Ambrósio é patrístico, perdão, com o Santo... me fugiu, daqui a pouco eu lembro. Mas a escolástica. Que palavra escolástica lembra? Vou até fugir para vocês não colarem. Falou de escolástica, que palavra vem na cabeça? Escola. Só que falou de Idade Média, falou de que instituição religiosa? Vamos, gente, desenvolva. Quando eu falo da Idade Média, eu estou falando do quê? Igreja. Igreja Católica. Então, se a palavra é escolástica, ela é o somatório de escola com Igreja Católica. Escola com Igreja Católica. Então, escola mais igreja, se tu preferir. Escolástica é escola mais igreja. Assinem isso, tomem isso como nota. Escolástica é escola mais igreja. Vocês vão achar a resposta da prova. Já foi também pergunta da prova. O que é escolástica? Escola mais igreja. Pronto. O que é de fato a escolástica, agora para a gente desenvolver? A escolástica é o movimento acadêmico intelectual já de um período medieval de segunda geração, chamado Baixa Idade Média, né? Nós temos a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, e a Baixa Idade Média nos traz já vamos dizer assim, uma concretização do cristianismo como estrutura vigente, que influencia governo com as monarquias divinas, que influencia moral e costume, que influencia a religiosidade de maneira absoluta e que vai influenciar o mundo acadêmico, porque as instituições que vão perseverar são as instituições geridas pela Igreja Católica. Então, as universidades, as escolas, elas estão na mão da Igreja. Até hoje, algumas, a maioria, né? Se vocês pegarem qual é a maior instituição privada da América Latina, a PUC, a Pontifícia Universidade Católica. Universidade Católica. Claro, hoje, no mundo moderno, bem mais aberta, plural, laica, sei lá se vocês querem chamar de alguma maneira. Mas nesse momento, não. Nesse momento é o quê? Você quer estudar para ser advogado, professor, astrônomo, físico, matemático, músico? Você vai estudar sob o prisma, sob a lógica, sobre a crença do cristianismo. Se quiser, senão não vai estudar. Não tem documento, não tem escola, não tem espaço de ensino que não seja dominado pela igreja. Tá? Então, isso vai fazer com que os principais intelectuais da época sejam convertidos ao cristianismo. Para estudar tem que ser cristão, exatamente, Gabriel. Não necessariamente o ser, mas aceitar. Aí vocês vão ver lá no início da modernidade, tem um filme que retrata isso, o René Descartes. O Descartes ele já está no final da Idade Média e início da modernidade, mas ele vai para as universidades cristãs, dentro da escolástica, e ele diz assim, nossa, por que a gente está estudando Aristóteles? Eu queria tanto estudar Francis Bacon. Aí os caras piram com ele. Não, Francis Bacon não. Quem é esse cara? Aristóteles é importante. Por que o Aristóteles é importante? Porque era o autor considerado na Idade Média como a grande linha teórica filosófica cristã. Depois do Platão, foi lá no começo da patrística, o período neoplatônico, veio o período aristotélico. Não que Aristóteles fosse vendido como um cristão, como Platão, não. Mas o Aristóteles tem uma teoria que foi usada muito forte, são duas, na verdade. Uma delas é a chamada teoria do motor imóvel, que eu te contei lá atrás, que diz que o mundo foi projetado por Deus. Ele não diz bem isso, mas os cristãos vendem isso. Depois é a teoria de quatro causas. Lembra? Matéria, forma, eficiência e finalidade é a base que o São Tomás Aquino vai usar para explicar que Deus existe, numa chamada de teoria de 5 vias. Ele usa a mesma lógica do Aristóteles para explicar a existência de Deus. Vocês já ouviram falar em Galileu Galilei, Giordano Bruno, Nicolau Copérnico? Já ouviram falar nesses caras ou não? Esses caras têm algo em comum, esses três especialmente. Tem outros tantos, mas esses três têm algo em comum. Alguém sabe me dizer o que é em comum entre eles?
Foram perseguidos pela Foram igreja? levados, exato, foram levados para a Santa Inquisição, que é o Tribunal Regimental da Igreja Católica, colocados no Index Prohibitório Librorum, a lista de proibidos, livros que não devem ser lidos, e julgados. Giordano Bruno vai ser executado. Nicolau Copérnico tem que pedir para sair, assim, né? Meio Capitão Nascimento, pede para sair, se arrepende e tal. Galileu, você vai ter que se converter, vai ter que dizer que essa teoria estava errada, senão nós vamos te matar. Vocês sabem que teoria era sobre a Terra, o outro era sobre o movimento solar? Não precisa saber. Não precisa nem lembrar. Eu só vou dizer uma síntese. O erro deles é criar teorias que não concordavam com Aristóteles. Só a teoria aristotélica era assimilada pela igreja. Se Aristóteles falou, é lei. Se tu discordar do Aristóteles, tu vai ser punido, inclusive com a vida, por conta disso. Eles escolheram vamos dizer, um personagem tipo. Tem um livro fundamental para um livro que virou um filme, né? O filme é mais famoso, é antigo já, morreu há pouco tempo o protagonista, que era o Sean Connery, que é Em Nome da Rosa, homônimo ao livro do Humberto Eco. Vejam esse filme. Esse livro é importante, esse filme é importante. Pode considerar Lá que vai Deus contar escolheu... os monastérios. O Aristóteles? É isso? Oi? Travou. Alô? Deus escolheu quem? O Aristóteles para ser o... É o que a igreja dizia, né? Sim, Sim, sim. Eles diziam, sabe por quê? Olha o que eles estavam dizendo. Antes de surgir o catolicismo, Aristóteles já sabia que Deus existia. É isso que eles dizem. Ou seja, Deus sempre existiu. Porque é isso que Aristóteles diz. O mundo sempre esteve aqui porque foi gerado por uma matéria primeira, que é o motor primeiro imóvel, um motor de primeira instância, de primeira urgência. Ou seja, nada mais é do que Deus. Deus criou todas as coisas. Ele não foi criado. Ele é criador e não criatura. Ele sempre esteve aí. Deus é tão forte que criou inclusive o tempo. Que a gente vai ver, vai ficar para a aula que vem, porque a gente não conseguiu entrar no Santo Agostinho ainda, que o Santo Agostinho nos enlouquece com o tempo. Ele nos enlouquece, ele vai movimentar o tempo de uma maneira agora enlouquecedora. Tá? Mas é isso. Pode-se dizer sim, que a Igreja Católica entende que o Aristóteles é o abençoado. Aí tem um outro termo diferentão. É o último, eu prometo. Nominalismo. Nominalismo. Nominalismo é uma navalha, tá? Chamada de navalha de Ockham. Pode aparecer assim na prova. Pode ser chamado de nominalismo ou de navalha de Ockham. Vocês já passaram pela Idade Média com o Marcito? Vocês perceberam que o Marcito contou para vocês que existe a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, ok? Vamos lá. Se eu falar em modernidade, quando ela fica diferente, eu chamo de pós-modernidade, que é depois da modernidade, ok? Se eu falo em período homérico, tem o pré-homérico e o homérico, ok? Ou seja, antes de Homero e quando Homero. Se eu falo em clássico, é só o clássico. Quando ele muda, eu chamo de helênico. Agora, Idade Média, eu chamo de Idade Média, mas eu crio uma divisão nela, a baixa e a alta. Se algo se divide, tem que ter um risco no meio, vocês concordam? Tem que ter uma fração. Essa fissura é o nominalismo, é a navalha de Ockham. Então, a navalha de Ockham, o Guilherme de Ockham, tá? Era um teólogo britânico, cientista, mesmo sendo teólogo que estuda as religiões, ele estuda o cristianismo, ele é um lógico, filósofo, matemático, e ele é um cara muito tecnicista, tá? Então, é ele que vai criar identidades linguísticas e funcionais, convencionais, para desenvolver teorias mais modernas, tá? Como é que eu posso dizer assim? Técnicas sobre as coisas. Então é ele que ajuda a esvaziar um pouco a noção de que Deus, que havia na Alta Idade Média. Isso vai fundar, através de outros teólogos e teóricos, a Baixa Idade Média, que relaciona a religião com as coisas da religião e a ciência com as coisas da ciência. Tipo, isso cabe à religião, isso não cabe. Isso cabe à ciência. Isso é da religião.
Então, o São Tomás Aquino está depois do nominalismo. Ele está na Baixa Idade Média. Então, ele é mais técnico. O Santo Agostinho está na Alta Idade Média. Então, ele é mais fervoroso. Então, o Santo Agostinho, que está na Alta Idade Média, fervoroso, é patrístico. Vem o nominalismo, que é a navalha, corta a Idade Média no meio, vem a escolástica, onde é mais acadêmico, mais técnico, mais científico, e aí o grande nome é o Santo Tomás, o São Tomás Aquino. Percebam que quando eu digo isso, fica um pouco mais fácil da gente agrupar as coisinhas. Alta Idade Média, patrística, Santo Agostinho, influência Platão. Baixa Idade Média, escolástica, São Tomás Aquino, influência Aristóteles. Sabendo isso, mano, tu acerta a resposta na prova. Inclusive, eu vou anotar no slide aqui para vocês poderem tomar nota. Tá? Para que fique de alguma maneira aí bom para vocês. Espera aí. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso daí. Aqui. Alta Idade Média é o período da patrística. Tem como grande referência o Santo Agostinho, que era um platônico. Tá? Aqui eles estão dizendo que a fé e a razão são a mesma coisa. Não se diferem. Depois vem esse risco aqui no meio, que é o nominalismo. Ou merda. Depois do nominalismo, surge a Baixa Idade Média, marcada pela escolástica, tendo como primeira grande referência, deixa eu só subir aqui, porque senão não vai dar espaço, tendo como grande referência o São Tomás Aquino, que é um aristotélico, e que dizia que a fé não necessariamente é igual à razão. Não é que ele está dizendo que a fé e a razão não se concatenam. Ele está dizendo que tem coisas que fazem parte desse arcabouço completo, mas tem coisas que é só fé e tem coisas que é só razão. Não, Gabriel, problema nenhum repetir, eu vou desde o início. A Idade Média é dividida em dois grandes eixos, a alta e a baixa. Na Alta Idade Média, nós temos o surgimento da Igreja Católica, tá? O movimento dos primeiros padres, chamada patrística, que fundam as igrejas e começam a pregar em nome do cristianismo. Nesses primeiros movimentos, tem um grande filósofo chamado Santo Agostinho, que tem como grande referência filosófica o Platão, anterior, grego anterior, e essa geração diz que a fé e a razão são completamente iguais. Aí vem, ao longo do tempo, uma faca, uma navalha, um corte chamado nominalismo, que é a navalha de Ockham, um teólogo que diz, não, tem coisas que não são bem religiosas, tem coisas que são científicas. Espera lá. Aí surge um esvaziamento da Igreja Católica. A Igreja vai perder um pouco de força na sua segunda parte da Idade Média, que fica conhecido como Baixa Idade Média, onde as universidades são fortes, ainda que religiosas são fortes, então a escolástica toma o lugar da patrística, onde o São Tomás Aquino é o grande nome da geração, e ele não é um cara devoto, assim, crente, vamos dizer assim, na filosofia platônica, ele não é um estudioso de Platão, e sim um estudioso de Aristóteles, e o período é muito influenciado por Aristóteles, e ele vai dizer que tem coisas que são da fé, tem coisas que são da razão, e tem coisas que são da fé e da razão. Bem assim. Eu vou dar uns 2 minutinhos para vocês anotarem isso, é importante que anotem, porque isso resume a ópera. Isso resume a Idade Média. Isso te dá a resposta para a prova. Isso te resolve para a prova. Tá? Mais um minutinho. E a gente avança, que ainda a gente tem uns 20 minutos aí.
Se alguém tiver dúvida, a hora é essa. Como é que foi visto isso, professor? Sobre essa navalha, os teólogos, assim, como foi? Então, é um período de muita conturbação, tá, Eduardo? Por quê? Porque a igreja está se esvaziando não só por uma reflexão científica, ela se esvaziou pela corrupção dos padres, pela chamada simonia, tá? Que é uma conduta imoral dos padres. Se a gente pegar, a gente vai estudar depois a Renascença, né? Que é um pouquinho ali depois da Baixa Idade Média. O Nicolau Maquiavel vai ter um grande inimigo, um rival político chamado Girolamo Savonarola. O Girolamo é um conservador, um padre que está lá na Renascença, mas que é um patrístico, assim, né? Igreja acima de tudo, Deus acima de tudo, e ninguém confronta a ideia de Deus, e sangue de Jesus tem poder e tal. Só que desculpe, eu até falei que o Maquiavel tinha esse inimigo, não é o Maquiavel, tá? É o amigo do Maquiavel, que é o Cesare Borgia, que é o príncipe do Maquiavel, filho do Papa Alexandre VI. E ele acusava o Papa de simonia. E ele vai ser executado por uma série de condenações dentro da Igreja Católica, que na verdade é um grande movimento, eu vou explicar isso melhor depois, mas um grande movimento político que o Papa faz para eliminar o seu rival, né? Queima ele em praça pública e tal. O que seria a simonia? Comportamentos inadequados dos papas e dos padres. Gente, os cardeais eram mais vistos em prostíbulos do que dentro da igreja. Só que o sexo é pecado. Com prostituta, então, nem se fala. Só que os cardeais não tinham pudor nenhum de frequentar prostíbulos e de terem esposas. Esse Papa, Alexandre VI, que eu vou contar para vocês a história dele depois, esse Papa tinha uma amante dentro do Vaticano, todo mundo sabia. Era uma modelo de pintura chamada Giulia Farnese, que era tipo a Gisele Bündchen da época, assim, o arquétipo da mulher linda, assim, sabe? Era a Paola Oliveira deles. E aí, cara, ele tinha ela dentro do Vaticano, morando com ele. Como é que o Papa diz numa missa que é para as pessoas não fazerem sexo, não terem amantes, e ele tem? Como é que eles dizem para não se importar com riqueza se eles andavam com anéis dourados nos dedos e eles tinham mansões e terras e cálices dourados e jantares fartos e as pessoas estavam morrendo de doença na rua, morando na rua? Então isso começou a fazer a Igreja Católica perder força. A outra coisa era a venda de artefatos religiosos falsos. Se criou um grande camelô na época, do tipo assim, ó, vem aqui comigo que eu tenho santo sudário. Na minha mão é mais barato. Quer comprar a mortalha de Cristo? O último pano que ele usou é comigo aqui. Ah, mas eu tenho a cruz. Aqui comigo eu tenho a cruz. Se vier na minha loja aqui, eu vou vender a cruz que crucificou Cristo. Eu tenho os pregos para vender. Então, cara, isso começou a passar uma ideia de que a igreja virou um grande negócio e que era um charlatanismo. E isso somado, enfim, a hipocrisia, né, Marina? Até hoje, inclusive, né? Enfim, a hipocrisia até hoje. E isso começou a vender uma ideia de que aquilo era um charlatanismo, ao mesmo passo que os caras começaram assim, tá, mas será então que esses caras não estão meio que querendo dominar o campinho, não querendo que a gente estude? Porque se a gente der uma lidinha melhor nesses gregos que eles abandonaram, esses gregos estavam falando umas coisas interessantes, cara. Estavam falando aí sobre universo, sobre física. Cara, olha só. O Anaximandro, pré-socrático, do século VI a.C., ou seja, 600 anos antes de Cristo, ele estava falando sobre matéria e antimatéria, sobre força gravitacional, sobre energia. Como é que isso ficou abandonado? Gente, nós estamos a 2000 anos depois de Cristo. O cara falava isso já há 2.600 anos, quase 3.000 anos. Perdão. Nossa. O Demócrito falou de átomo. Vocês estudaram Bohr, Rutherford, Dalton, esses caras todos aí, e o Demócrito já tinha falado há 2.400 anos. Entende? Claro, de uma maneira rudimentar, né? Grossinha. Mas o cara ele não tinha um microscópio, cara. O Anaximandro não tinha um telescópio. E ele estava falando sobre a natureza das estrelas, o tempo de vida de uma estrela, com análise de olho nu.
Esse cara fez um mapa do mundo e ele escreveu, o Anaximandro, que é considerado o primeiro geógrafo, que o mundo era esférico. 2.600 anos depois, tem meia dúzia de bolsominions que quer dizer que não, Olavo de Carvalho e tal. Mas ele já tinha percebido o mundo esférico, né? Não peguei o que é nominalismo. Pode repetir? Claro, Joãozinho. Olha só. O nominalismo é um movimento científico. Pega bem assim, chamado Navalha de Ockham, porque o Guilherme de Ockham é o grande líder do movimento, vamos chamar assim, não é um movimento, mas é a referência da época, né? O Guilherme de Ockham, ele começa a refletir se tem coisas que realmente preciso responsabilizar Deus. Do tipo, gente, se eu acender uma vela e iluminar o lugar, isso é um movimento científico, não é a vontade de Deus. Então, para que eu ilumine o lugar, eu não posso rezar. Eu tenho que acender uma vela. Entenderam? Se eu tô com uma ferida, tomei uma espadada no braço, e eu tô esvaindo em sangue, eu vou morrer de hemorragia, eu tenho que dar um jeito de estancar o sangue, eu não posso só rezar. Eu vou ter que fazer uma sutura. Eu vou ter que operar. Então não adianta eu ficar só rezando. Vocês sabem que tem religiões que até hoje tem essa crença. Se vocês pegarem algumas religiões, tem religião que não aceita transfusão de sangue para salvar a vida de uma pessoa. É na pura crença da sacra intervenção divina. Mas só um pouquinho. Comprovadamente isso não vai funcionar. Aí os caras morrem com os filhos nos braços dentro da igreja. Vou passar no vestibular só rezando. Não vai, Marina. Mas olha, isso eu consigo te provar. Não vai. Mas não vai mesmo. Não vai mesmo. Não adianta ser só humanas, tem que ter um pouco de exatas. Mais ou menos isso, Pablo. Não que essa religiosidade seja humanas, né? Era uma coisa que está acima, metafísica. Como será que seria reproduzido o conhecimento deles se eles tivessem os equipamentos que temos hoje? Bah, Gabriel. Hoje a gente já estaria se teletransportando, mano. Entendeu? Hoje a gente já estaria que nem os Jetson, assim, voando pelo céu. Isso não tem dúvida nenhuma. Os negros eram muito foda, cara. O que eles não tinham era os equipa. Hoje nós temos equipa, mas somos mais ignorantes, né? A gente até tem... Ô, Sor, Oi. viajando bastante na geometria sagrada, se tu for analisar, tem muitas obras e monumentos erguidos por civilizações muito antigas que as dimensões que foram utilizadas representam perfeitamente o quadrante onde elas estão no globo terrestre, em termos de longitude e latitude. Absurdo. E dá a entender que eles tinham alguma forma de observar o globo terrestre de forma quase que perfeita, e não se faz a menor ideia de como eles tinham esse tipo de conhecimento. É um absurdo. Claro, se tu botar no History agora, eles vão dizer que eram os alienígenas. Mas não sendo os alienígenas, provavelmente esses caras usaram recursos que, como disse ali não sei quem é que falou ali, acho que foi o João ou o Gabriel, deixa eu ver, o Gabriel, que se eles tivessem os recursos que nós temos hoje, cara, nós estávamos em outro patamar, como diria o Bruno Henrique. É outro patamar, entendeu? É impressionante. Eu fico muito abismado com os egípcios, com os gregos, com os babilônicos, do quanto eles desenvolveram coisas sem os recursos, né? Sem os recursos. Chegamos no Santo Agostinho de Hipona. 10 minutinhos para contar um pouco da biografia do Agostinho e a filosofia mesmo nós vamos entrar na aula que vem. Tá? Santo Agostinho de Hipona, o Santo Agostinho, nasce no norte da África. Tinha contado isso para vocês. Falar que foram alienígenas era tudo crédito da inteligência dos caras. Marina, e é um exercício arrogante da modernidade de entender que tudo que veio antes sem os recursos de agora é descabido, né? Então, loucura. Vamos lá. Santo Agostinho de Hipona. Ele nasceu no norte da África, em Tagaste, tá? Na região da Numídia, onde a gente tem hoje a Argélia, que é a chamada África Branca, né? É um grande território extensivo de Roma e de algumas colônias, porque os italianos, os belgas e os britânicos fazem da África o seu quintal, né? Ao longo da história. Ali é a casa de praia da pobretude
romana. Então, esse cara é africano só no documento, na certidão de nascimento. Ele nada mais é do que um pobre europeu que foi mandado para lá. Tipo os pobres portugueses que foram mandados para o Brasil. Entendeu? Mas não são brasileiros. Os primeiros brasileiros não são brasileiros. São descendentes da pobretude portuguesa. Bom, esse cara nasce filho de uma mãe católica, pensa assim, ó, aquela Maria Catoliquinha, tá? E de um pai que era pagão. O pai não acreditava no Deus católico. A mãe era toda regradinha da igreja, com todas as regras. Tu imagina assim, ó, pega uma católica bem católica, uma tiazinha católica hoje, bem católica hoje. Agora tu joga isso, gente, pro alto da Idade Média, nos primeiros séculos da era cristã. Tu imagina como é que era essa mulher? Essa mulher não dava um pio sem que Deus permitisse. Já o homem não. Esse homem era bêbado, violento, pagão, um típico homem bárbaro da Idade Média. Santo Agostinho nasceu Aurelius Augustus, tá? O meu casal, diz o Gabriel. Como é que é o lance? A mãe está no parto, trabalho de parto do Santo Agostinho, e o parto está muito complicado. O pai não está acompanhando o parto. O pai está numa jogatina, numa taberna. Ele foi jogar carta, foi jogar bingo, sei lá, foi jogar pôquer, não sei, truco, enquanto a mãe estava parindo, a esposa estava parindo. Só que quando o Agostinho não vinha no parto normal, a parteira só cogitou uma saída, a cesárea. Só que eu já falei para vocês, a cesárea, até bem pouco tempo, gente, se a gente for pegar a história da humanidade, ela era o movimento da escolha de Sofia. Porque não é uma cesárea como hoje, cheia de recursos para abrir uma barriga e tirar um bebê. É simplesmente esquentar uma faca numa vela, a barriga e tirar uma criança. Esse movimento, bem dizer, é matar a mãe para nascer o filho. Então a mãe tem que escolher se ela quer a cesárea para que o filho venha, ou se ela vai deixar que o filho não nasça, morra, portanto, fique natimorto, né? Morra no parto, e depois ela vai expelir o filho e ela fique viva. Talvez ela até morra, mas ela tem mais chance de ficar viva. Agora, na cesárea, a chance dela maior é morrer, de hemorragia, de infecção ou de atingir algum outro órgão. Então, imagina, uma parteira não tem a noção médica hoje de evitar perfurar um órgão para trazer o bebê. Aí a parteira, ela vai chamar o pai, manda chamar o pai no bar e diz: olha, tua mulher vai morrer. Diz: sinto muito, ele diz. Agora estou no meio do jogo, não posso ir. Bom, não quer se despedir dela? Ele: não. Depois que der o truco e retruco aqui, eu vou. A parteira vai começar o trabalho, ela esquenta a faca, e quando ela bota, gente, a faca na barriga da mãe, e começa a cisão, ela começa a furar a barriga, no primeiro, do nada, reza a lenda, do nada, o Santo Agostinho sai. E é expelido. Nasceu de parto normal. Ela não estava nem mais fazendo força, segundo o relato do próprio Agostinho na sua obra Confissões. A mãe tinha desistido já de parir, já tinha assimilado que morreria, e o Santo Agostinho nasceu. A mãe considerou aquilo um milagre, do tipo, era para ele vir. E era para ele me conhecer, era para a gente estar junto. Nisso chega o pai. E o pai diz: é menino, varão e tal, coisa boa. Tudo que eu queria era um menino. Dá aqui meu filho que eu vou escolher o nome. Aí aquela mulher que era toda encolhidinha por católica e tal, com marido violento, ela se cresce e diz: não. Quem vai dar o nome dele sou eu. Porque eu estive sozinha no parto. Tu não me acompanhou. Tu não participou. Então quem vai dar o nome sou eu. E o nome dele será Augustus Aurelius. Aurelius Augustus. Que é o quê? O nome de um imperador romano. Tá? Que imperador é esse? O imperador que ficou conhecido na época como o um entre tantos. O homem da multidão. O cara, vamos dizer assim. Que cara é esse? Esse é o meu filho. Opa, desculpa, passei ali o slide. O meu filho, onde quer que ele vá, ele será o cara. Ele vai marcar a época. Ele veio para o mundo, não é a passeio. Ele vai ser o cara da sua geração, que nem o imperador.
E ela estava certa. O filho dela foi o cara da geração. Ele foi o grande nome da consolidação do cristianismo como filosofia. Agostinho cresce num ambiente bastante violento, onde o pai agredia a mãe, agredia ele, agredia os outros irmãos, tinha filhos fora do casamento, mas com uma ternura de um amor muito fraterno da sua mãe. Então ele cresce nesse... Percebam o dualismo disso? O pai violento, bêbado, agressivo, e a mãe carinhosa, não sei o quê. O pai pagão e a mãe católica. Quando Agostinho entra na idade adulta, que a idade adulta na idade média é 14 anos, né? Ele é mandado com as poucas provisões que aquela família pobre tinha, o pouco dinheirinho que tinha, guardado para levar ele para estudar. E ele vai para a Europa, porque ele queria ser um retórico. Ele via os retóricos e ele se apaixonava por aquilo. É tipo ou um relações públicas ou um advogado, né? Que é a capacidade do uso da fala, de defender e tal. Então ele queria ser ou RP de rei, ou advogado e tal, né? O professor de retórica, ele era apaixonado por aquilo. E ele vai fazer um mochilão na Europa, assim, ele vai para Cartago, ele vai para Roma, ele vai para Milão. Quando ele chega em Roma, ele se perde, gente. Se perde na vida. Ele se marginaliza. Influenciado pelo pai, pelo estilo de vida do pai, ele vai fazer o quê? Virar um alcoólatra. Frequentar bares, tabernas, prostíbulos, abandonar a vida regrada, vai andar com o pessoal da rua, assim, vamos dizer assim, vai andar com os vileiros, vai bater carteira, vai virar assaltantezinho. Ele se marginaliza. E ele vai tocar essa vida até a sua vida adulta, em que pese seguir estudando. Ele segue estudando e tal, ganha altos cargos públicos, mas com uma vida marginal. Até que ele tem um filho com uma mulher que ele conheceu num bar. E isso, inclusive, era crime na época. Mulher frequentar bar. Mulher que frequenta bar não é uma mulher confiável, não é uma mulher respeitável, é uma subclasse. É menor do que, assim, por favor, entenda, eu estou dizendo para a época, tá? É menor do que uma prostituta. A prostituta tinha mais grau social do que uma mulher que está num bar, que não é prostituta, para a Idade Média. E ter um filho com uma mulher dessa é uma vergonha. Uma vergonha. É você se diminuir socialmente. E ele teve um filho, o Adeodato. O Adeodato, ele então não assume. Porque diz, eu não vou assumir um filho com uma mulher que eu conheci num bar, vai pegar mal para mim. Ele não assume o Adeodato. E ele vai levando aquela vidinha medíocre dele. Até que lá pelas tantas, gente, o Santo Agostinho vai se converter. E aí vai mudar drasticamente seu ritmo de vida. Vai assumir o Adeodato, vai estudar para ser padre, vai se tornar um estudioso nato, um cara carinhoso, vai voltar para cuidar da mãe, vai se tornar um líder comunitário. A história dele vai mudar drasticamente. Mas antes disso, ele vai passar por um processo que eu vou contar a partir da aula que vem, muito interessante, de descoberta. Ele vai tentar frequentar religiões que não o catolicismo para ver onde se encontrava. E ele não se encontrou em nenhuma, até ser tocado pela palavra do Senhor. Mas isso tudo é tema para a aula que vem. Bateu 12 horas no gongo, a gente fecha a nossa aula de hoje, cada vez melhor com a participação de vocês, cada vez mais plural, cada vez mais evolutiva. Isso é muito importante. Para a gente matar a aula, deixa eu perguntar, vocês acertaram com o Bock o plantão ou não? Que eu vejo que vocês ficam numa indefinição danada. Não foi do nada, Marina. Eu só não vou contar agora, porque é algo muito massa. E aí eu não quero contar rapidinho assim, eu quero trazer emoção. É muito massa, tá? Sábado que vem, 14, sábado que vem amanhã ou no outro? No outro. Tá, beleza. Sábado que vem às 14. Dependendo, eu vou tentar agendar ali. Até que hora? Você sabe que até que hora vai? Não, era pra gente ver contigo, eu acho. Até que horas podia. Olha, vocês e Bock que se entendam. O cientista maluco é ele. Então, acho que eu vou dar Tá. freio em José Bock. José Antônio Bock, o pai de Reginaldo? Não, de forma nenhuma. De forma nenhuma. Aliás, o Bock tem um cachorro chamado Reginaldo, né? Não sei se você sabe. Ele tem um gato e um cachorro. Acho que o Reginaldo é o gato. Reginaldo é o nome do sacristão do São Tomás, do São Tomás Aquino, que a gente vai falar agora, já já. Ele tem 2 sacristãos, o Dominique e o Reginaldo. Eu lembro do Bock. Ele tem um alfabeto de bicho. Tá, das 2 até umas 13h30. Tá, então sábado que vem vocês fiquem com ele. Eu fiquei na dúvida se marcava algo esse sábado para vocês, porque
vocês não tinha certeza se vocês tinham marcado com ele. No fim, não vou, me agendei, não vou conseguir. Então, semana que vem, vocês, a Odete, vocês façam esse encontro com ele. Na outra, a gente vai ter o nosso, tá? Então, me lembrem, me cobrem para que eu tenha isso em mente e a gente vai ter um encontro aí. Tá, O próximo turminha? simulado já tem data, não? Eu tenho que olhar. De cabeça eu não sei, tá? Mas tem já tá programado. Se eu fizer força, eu vou errar. Daqui a pouco eu mando ali no grupo, tá? Gurizada, qualquer coisa, calme. Estou na área. Vamos juntos. Muito boa aula. Beijo, beijo. Tchau, tchau. Fui. Até semana que vem. Até.